noite. Não sei se já se pode dizer boa noite a esta hora. Acho que sim. Boa Pelo tarde. menos. É boa tarde aqui. E que boa noite é quando viemos. Ah, é? Aqui, pronto. Por isso eu perguntei. Antes de mais, eu quero agradecer a vossa presença aqui. Quero agradecer também ao meu amigo que, infelizmente, porque não enganou-se pelos vistos na data, e está na Corunha hoje, e que foi o Fernando Mosqueira. Quero agradecer-lhe muito o facto de me ter feito, digamos, a ligação com esta livraria magnífica. Não fazia ideia que era tão bonita, porque as paredes estão todas revestidas com livros, é mesmo muito, muito bonita. Acho que é das livrarias mais bonitas que eu já vi. Quero agradecer também ao Gonzalo e à Maribel, que logo que o Fernando nos pôs em contacto, foram super receptivos. Eu vou tentar falar mais devagarinho, se vocês não compreenderem, eu repito, está bem? Foram super receptivos e abriram, digamos, as portas logo que eu falei com eles. E vou falar agora um bocadinho daquilo que me traz cá, daquilo que eu faço e daquilo que eu escrevi e daquilo que vocês podem ler a seguir. Eu sou psicóloga portuguesa, claro, de Braga, portanto, do norte de Portugal. Trabalho no centro de Braga. O meu consultório é privado dentro da cidade, portanto, no centro. E, para além de ser psicóloga, há uns 6 anos atrás, iniciei a minha aventura na parte literária, digamos assim. Eu até me custa dizer literária, porque, na realidade, é um bocadinho a medo que eu digo isto, porque eu não me considero uma escritora, eu considero uma psicóloga que vai escrevendo algumas coisas e que as pessoas acham piada e vão comprando e me vão pedindo mais. E há uns 7 anos atrás eu escrevi um livro que, na altura, tinha o objetivo de ser apenas um conjunto de informação para dar aos meus pacientes. Ou seja, houve um paciente que, na altura, me pediu para fazer um resumo das consultas. Pedia-me sempre, todas as consultas, ele chegava ao consultório e pedia-me para fazer um resumo à noite no Gmail. E eu achei que ia ser muito trabalhoso, porque eu não podia estar a fazer aquilo para todos os pacientes também, mas ele queria muito que eu reunisse em escrito aquilo que eu lhe falava na consulta. Ok, então eu estive a pensar e pensei, ok, então melhor será eu fazer um apanhado de tudo que eu vou dizendo a todos os pacientes e fazer assim nós em Portugal chamamos uma sebenta, que é um livrinho em que nós temos a informação compilada. Então eu fiz esse livrinho, foi o meu primeiro livro, e quando terminei de compilar, de juntar as histórias, que são os temas que eu trato em terapia, eu juntei-lhe um romance para ser mais fácil de leitura, confesso. E então eu escrevi o romance é uma psicóloga, não sou eu, é um romance completamente fictício, e também vos vou explicar porque é que eu escolhi também a psicóloga também como personagem principal da trama. Entretanto, escrevo um bocadinho do romance, escrevo uma consulta, descrevo o diálogo que tenho numa consulta, o tema das consultas são separado por consulta, ou seja, há uma consulta que fala, por exemplo, do racismo, outra consulta que fala da homossexualidade, outra consulta que fala, por exemplo, de relações amorosas, outra que fala, por exemplo, da morte. Portanto, cada consulta trata um tema. Então eu trato um tema e passo para o romance. E passo novamente para a consulta e passo novamente para o romance. O romance tem também o objetivo, como eu disse há bocadinho, de ter uma mensagem, e a mensagem é que a própria psicóloga tem também uma perturbação mental. Ok. E, portanto, ela cai numa depressão profunda e o leitor, para além de ver
ou de ler e interpretar todas as tramas das outras consultas, o leitor vai ver a psicóloga a cair, porque a psicóloga é uma pessoa como outra qualquer e também fica doente, vai vê-la a cair e vai perceber, ou tentar perceber como é que ela se levanta também. Porque ela cai profundamente, não é uma coisinha leve, ela cai, ela pensa em morrer, portanto ela tem uma depressão mesmo severa. E é nessa depressão severa que ela também se humaniza e as pessoas acabam por se identificar, mesmo os próprios pacientes, perceber que ela é uma pessoa como eles, simplesmente a está a ajudar. Portanto, isto é mais ou menos como surgiu o livro, ok? Entretanto, o livro em português começou a ser vendido e a ser bem vendido e já vai agora para a 6ª edição. E houve uma ideia que eu tive de o lançar para inglês, o primeiro. A propósito do primeiro livro, também as pessoas foram pedindo porque não mais casos. Porque entretanto começaram a achar piada, não sei se piada vocês entendem, achar graça, gostarem, ok, dos temas que eu fui tratando e pediram, porquê não falas deste tema, porquê não falas do outro? E foi assim, foi assim que nasceu, não este em espanhol, mas este segundo em português. O segundo já me demorou mais tempo a escrever, confesso, porque já tinha um público. Eu no primeiro não tinha público, escrevia à vontade e portanto nem sabia que as pessoas iam gostar, portanto eu até achava, se não gostasse, estava tudo, não é estava tudo bem, ia achar normal, porque eu não sabia escrever, não era escritora. Entretanto, como as pessoas gostaram tanto do primeiro, o segundo já me deu mais responsabilidade, ou seja, já o escrevi com mais responsabilidade, eu acho que este é o termo. E entretanto, saiu, também correu muito bem em Portugal, e entretanto houve alguns amigos aqui de Espanha que me encomendaram um livro em português. Pronto. Que sabem ler português, pelos vistos na Galiza o português é fácil de ler, e então eles encomendaram-me o livro em português. E houve um da minha área, que sabe falar muito bem português, e sabe escrever muito bem em português, que um dia disse, eu gostei tanto do livro, estou a falar deste em português, eu gostei tanto do livro, que eu vou traduzi-lo para espanhol. É um amigo meu de Ourense, da minha área, e disse, vais traduzi-lo para espanhol? Como assim? Diz ele, sim, porque eu gosto tanto do que está lá escrito, isto foram palavras dele, parece assim uma coisa encomendada, mas não foi. Eu gosto tanto do que está lá escrito, que eu gostava que mais pessoas tivessem acesso ao que está lá escrito. Eu fiquei muito sensibilizada, fiquei mesmo muito emocionada e pensei, isto é uma ideia que não faz... Não estava à espera, pronto, uma receptividade mesmo no limite, e entretanto eu pensei, bem, ele está a dizer isto, mas não vai fazer nada do que está a dizer. A verdade é que ele fez a tradução e mandou-me para Portugal, disse, aqui está, perdeu fim de semanas inteiros a fazer a tradução. E fez a tradução de uma forma exemplar, tanto que eu depois transmiti a tradução a outra pessoa e estava muito bem traduzido. E pronto, foi assim a história do livro em espanhol. Para mim, para nós, aliás, portugueses, a Galiza não é bem Espanha, não é? A Galiza é quase uma extensão do nosso país. Vocês acham que Portugal é uma extensão do vosso, não é? É um bocadinho, mas eu não estou a dizer isto por nacionalismo, eu nem sou nacionalista, eu acho que não, essa história de fronteiras serve para nos organizarmos, mas não, eu acho que todo o país é bonito e eu gosto que vocês sejam a Espanha também, porque eu acho que a Espanha tem características que nós não temos que me encantam mesmo. Acho que vocês são muito alegres. Eu adoro Portugal, mas também gosto muito de Espanha. Aliás, há uma amiga que está aqui comigo que sabe que eu desde pequenina gosto da Espanha. Nós em Portugal, felizmente, ou infelizmente na altura, infelizmente porque não tínhamos na altura possibilidades, porque não havia tantos comércios e nós tínhamos que vir sempre desde pequeninos cá. Eu lembro-me que desde pequenina que vinha ao Corte Inglês.
sempre. Era uma romaria, era uma procissão obrigatória na Páscoa, no Natal, e portanto a língua espanhola para mim era não para falar, porque para falar eu tinha que estar aqui, é diferente, mas em termos de sonoridade, é uma coisa que é familiar. Tanto que não foi muito difícil apanhar algumas palavras quando estava a aprender aquele bocadinho que eu aprendi. E portanto, quando o Francisco, que é o nome do meu colega, fez esta tradução, eu fiquei muito contente e pensei logo na altura que também seria boa ideia fazer apresentações, como eu faço lá no país, que faço no país inteiro, em Portugal, mas começar a fazer em Espanha. Claro que é sempre mais difícil, eu sou portuguesa, é sempre uma barreira, no sentido de que vocês que aqui em Galiza vocês são mais receptivos, mas quando eu for certamente a Sevilha, se calhar vai ser um pouco mais, não tanta receptividade, porque já não estamos tão ligados, é sempre um país diferente, mas de qualquer forma eu acho que é sempre bom nós sairmos do nosso país e convivermos com outros, é sempre rico, eu acho, um ambiente multicultural, acho que é muito rico, sem perdermos a nossa identidade, mas sim ir buscando também coisas novas e que funcionam noutros países e que funcionam com outras pessoas e trazer estas questões para a nossa vida também. Acho que ficamos sempre mais ricos com esta troca, digamos assim. Agora, o que é que eu vos posso mais dizer? Já vos disse como é que o livro surgiu. Este segundo livro, que é o livro que está traduzido, o único livro que está traduzido em espanhol, fala essencialmente, há um tema que é transversal, que é o tema do amor. O tema dos relacionamentos amorosos é transversal, eu abordo quase um bocadinho em todas as consultas, mas aqui particularmente falo imensas coisas, falo da parte das crianças, da educação. A primeira consulta fala um bocadinho na dificuldade que algumas crianças têm em se expressarem num ensino extremamente normalizado, que agora temos, e portanto, não sei se vocês têm agora aqui muito fenómeno, como em Portugal, que é de hiperatividade, déficit de atenção, etc. E muitos desses casos têm a ver com o excesso de regras também, que a criança precisa se expressar, e eu trato um bocadinho esta questão numa das consultas. Depois a segunda consulta trata de um caso de uma médica que tem muitas dificuldades em ter um relacionamento amoroso devido à forma como ela se empregou, ou melhor, que ela se entregou à profissão, não é? E depois teve que realmente perder ali um bocado, ou se adaptar para realmente conseguir também organizar a vida pessoal. Depois tem o terceiro caso, que trata da doença, como lidar com uma doença grave, tendo que não nos mata logo, mas é uma doença que é grave. E, portanto, nós psicologicamente precisamos também de ajuda para saber lidar, para saber viver o melhor possível dentro de uma limitação. Pronto, falo também um bocadinho sobre isso. Depois, o segundo caso, falo de uma senhora que acredita em imensas coisas esotéricas. Não sei se aqui também tem esse nome. Pronto, tem? Pronto. É uma senhora que se preocupa com signos, se entrega às áreas mais místicas, digamos assim, e que me faz imensas perguntas sobre signos, sobre se eu acredito, o que é que eu acho, de situações olha, como o José falou há bocado, não é? O exemplo do Padre Fontes, não é? Exatamente. Pronto. E portanto ela aborda um bocadinho estas questões comigo, eu falo um bocadinho sobre estas questões também com ela. Depois tenho uma consulta que fala só de amor, de um romântico, de um poeta, que é romântico e traz para a vida dele esse romantismo. Depois falo de um caso de uma prostituta e dar a visão, todos são casos reais, está bem? São pacientes meus. Portanto, o caso da prostituta é um caso em que eu também quis dar a visão do outro lado, e não a visão de quem aponta o dedo, de quem diz que aquilo está errado, quem diz que aquela pessoa não é uma pessoa que não tem direitos. Eu quis dar um bocadinho a perspectiva da pessoa que trabalha
esse tipo de vida, no fundo, vende o prazer do seu corpo, não é? E, portanto, toda a temática, todas as dificuldades, todos os questionamentos que eles têm, quando quer, que neste caso eu coloquei esta personagem porque era a verdade, a personagem quer sair da prostituição e tem aquelas dificuldades da transição, de sair de uma profissão com estigma e conseguir ter uma vida normalizada. Normalizada, todas as vidas são normais, mas digamos socialmente aceite. Depois falo do Tomás. O Tomás é um personagem que fala essencialmente da morte e do sentido da vida, não é? Porque a morte não é só a morte em si. A morte obriga-nos a pensar o que é que nós andamos cá a fazer. E todo o questionamento que uma pessoa faz através do confronto com o facto de que vamos acabar um dia, ele faz estas perguntas todas, e o que é que vamos ter, o que é que não vais ter, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena. Ele faz estes questionamentos e nós vamos, na consulta, vamos conversando sobre esta temática, que é um bocado pesada, mas eu penso que tirei algum do peso, levar, digamos, o leitor um bocadinho para está tudo em aberto, não é? Porque pode ser muita coisa, até pode ser bom, não é? Nós não sabemos, ninguém morreu, pelo menos nós estamos aqui, não é? E, portanto, como não morremos, ninguém sabe nada sobre o processo. E quando não sabemos nada sobre o processo, também não podemos dizer que não há nada, não é? Portanto, é toda esta questão que eu vou falando nesta consulta. Entretanto, tenho um caso, o último caso do livro, é o caso de uma terapia de casal, que é uma coisa que eu também faço bastante, que é a terapia de casal, e eles vêm com um problema, não vou dizer qual é o problema, porque senão vocês depois não leem o livro, que é para o psicólogo tratar, neste caso a psicóloga tratar, e portanto é uma temática também muito procurada em Portugal. Eu não sei se aqui na Galiza também vocês têm já esta procura, que é uma coisa que não havia no passado. A terapia de casal não havia no passado, até porque os casais não se separavam, portanto alguém tinha que aguentar e alguém mandava, alguém obedecia, não é? Portanto não havia discussão da relação. Portanto, quando não há discussão da relação, também não há necessidade de haver um profissional a mediar essa discussão. Pronto. E portanto este casal vem-me procurar, neste caso, com uma problemática muito própria, ele com umas queixas, ela com outras, e isto é muito giro porque, sim, queria-me perguntar alguma coisa? Não. Ah, ok, fiquei com essa sensação. Estou interiorizando. Ok. E a terapeuta de casal, é um mediador. Não é? Nós, para vocês terem uma ideia, temos as duas pessoas, uma fala, outra fala. Às vezes é uma confusão, que ninguém se entende, porque estão a discutir também. Às vezes as pessoas trazem as discussões de casa para o consultório, e nós ali temos que ajudar o casal a saber comunicar, a saber ouvir, a saber, no fundo, aquilo que nós já devíamos saber desde crianças, que são competências emocionais que nós já devíamos trazer da família. Mas o mundo não é perfeito, nem ideal, e nós sabemos que a família muitas vezes também já tinha tantos problemas que vinham das gerações anteriores, e todos nós somos condutores daquilo que tivemos antes. E, portanto, se os nossos pais ou os pais dos casais não tinham uma relação saudável, obviamente não vão transmitir aos filhos a forma como eles têm que se dar numa parelha. agora acertei. E entretanto é isto que eu falo, é um bocadinho sobre estas temáticas que eu falo especificamente no livro As Conversas Têm Contigo 2. O título, eu por acaso agora estou a ver que o Gonçalo pôs ali alguns livros em português. Este livro está em português. O espanhol é As Conversações que Tenho Contigo, certo? Muito bem. E eu ia-vos dizer o porquê de eu escolher este título. Este título foi porque, como aquilo era, o primeiro livro era, e o segundo também, obviamente, e o terceiro, que é um livro que eu também já estou a escrever, isto vai ser uma trilogia. Portanto, tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou fechar no terceiro. Não sei se vou fechar e se vou deixar de escrever. Não sei se vou deixar de escrever, eu penso que não. Acho que agora também me habituei um bocadinho à escrita e acabo por
Pronto, então eu vou repetir tudo de novo. Não, estou a brincar. Pronto, mas o título vai resumir, no fundo, porquê? Porque vocês vão ver que o romance, a psicóloga, eu não quero falar muito porque é que ela entrou, vou ver se eu consigo explicar isto sem entrar muito na história do romance. As conversas têm contigo, porque a psicóloga também, quando entra em depressão, há conversas que ela tem, não digo com quem, mas ela começa a ter conversas com ela própria também e com outra personagem, de uma forma imaginada ou não, vocês depois vão ver. E também são conversas que eu tenho contigo, porque são conversas que os pacientes, neste caso os clientes, têm comigo. E daí que eu achei que era digamos, um título que resume, no fundo, o que está aqui no interior a passar-se. Bom, o que é que eu vos posso dizer mais? Já vos expliquei o porquê de eu vir cá, o que tem o livro. Eu gostava também de saber se vocês têm alguma questão que me queiram colocar. Alguma curiosidade. Bueno. Eu paguei às minhas amigas para eles fazerem umas perguntas, mas não sei se ela... A ver, preguntar. Eu tenho uma pergunta. Pois venga, dispara. Bueno, fiquei com uma dúvida. Quando falaches... Uma dúvida. Solo con unha. Bueno, con moito, sabes que eu sou un home que sou unha duda andante. Sí, Ambulante, me somos dices. dos. Bueno, Prazer. bueno, a primeira, tú falaches que primeiro escribiste o primer libro e logo o segundo, que te foi moito máis fácil porque xa tiñas un camiño camiñado. Pero interesábame saber que foi o que te decidiu para escribir o primer libro. Sempre tiñas ambición de ser, ambición non, desexo de ser escritora ou nunca se tuviches interés na literatura? Non sei se me expliquei ben en portugués. Me percebiches? Nunca em minha vida. Nunca pensei, porque não era uma coisa... Ora bem, eu, quando era mais jovem, eu fazia aqueles diários, que eu penso que se calhar alguns de vocês também faziam antigamente. Nós comprávamos nas livrarias os diários e escrevia os diários, não é? Isso eu tive muitos, isso eu escrevi muitos, mas assim... pensar, eu vou escrever, se vou ser escritora, não. Isto foi mesmo aquela coisa, eu vou escrever alguma coisa para os meus pacientes lerem em casa, para não me pedirem depois no computador que enviasse o resumo da consulta, mas para eles lerem e no fundo também uma coterapia. Porque às vezes algum paciente me diz assim, eu tenho problemas com a morte, ok, eu faço a consulta a falar na morte e depois digo assim, agora vais ver o livro 2, a consulta X. Isto acaba por ser um complemento. E como a consulta está escrita com ideias minhas, portanto, tudo o que eu falo nas consultas é tudo o que eu digo aos pacientes. E, portanto, eles vão ouvir-me falar a mim, só que em casa, em outra perspectiva. Mais sozinhos, às vezes trazem dúvidas também na consulta seguinte. Você escreveu não sei o quê, o que é que pensa sobre isto? Porque a verdade é esta. Hoje, quando isto aconteceu-me na consulta da esoterismo, não é? Eu às vezes estava cansada de explicar, as pessoas dizem, tu acreditas, eu não sei se vocês aqui têm este nome, tu acreditas em mal-olhado? E eu, não. Mal-olhado? Mal-olhado maduro. Sim. Pronto. E eu dizia não. Só que tinha que explicar sempre o porquê, o porquê não, bases científicas, blá blá blá. Então agora é fácil. E eu digo assim, ok, há uma consulta que eu explico isso direitinho. Porque não é um tema fundamental para o que a pessoa normalmente vem tratar. É mais uma curiosidade. Ninguém tem um problema mental e tem uma dúvida de esoterismo, não é? Não, o esoterismo é uma dúvida quase existencial, pode ser existencial, mas é uma dúvida que a pessoa tem, até de cultura geral, o que é que a pessoa acha, o que é que não acha, o que é que eu penso dos astros, dos planetas, se eles têm interferência na vida. E isto não é fundamental na consulta e às vezes também é cansativo estar sempre a explicar, porque depois eu gosto de explicar bem, que é para a pessoa não ficar com dúvidas.
E é mais fácil este tipo de tema, às vezes, eu dizer: olha, eu já expliquei isso no segundo livro na personagem Rosalina. E a pessoa vai lá e lê: ok, está tudo explicadinho, já percebi tudo. E entretanto nós trabalhamos o tema da nossa consulta, que pode ser a depressão, porque pode ser fazer os exercícios que nós temos que fazer. Isso não quer dizer que eu não continuo a falar sobre estes temas, mas se calhar às vezes ajuda um bocadinho também o estar esquematizadamente organizado e na minha própria terapia. Mas respondendo especificamente, como é que se chama? Desculpa. Como se chama? Carlos. Como? Carlos, desculpa-me, porque o Carlos já me tinha dito o nome, mas eu obviamente nos nomes tenho que me dizer à terceira, porque eu esqueço-me facilmente. Olha, está ali um senhor à porta, não sei se ele quer entrar. Não, está a mirar, não é? Está a ver o que é que se passa ali, para eles chamarem uma portuguesa. Pues alguna dúvida máis? Pois eu só se hai algunha mención ao tema de identidade de xénero no libro, o sea, sim, é bastante... não forçosamente a identidade de género, mas no meu primeiro livro eu abordei a homossexualidade, especificamente, ok? De forma específica. Vou abordar no terceiro a identidade de género, por acaso. Já estou a escrever sobre essa parte, mas isso será no terceiro volume. Já tenho um personagem que me coloca estas questões, porque entretanto eu comecei a ter casos, porque também são casos mais recentes. Há 10 anos atrás, as pessoas não vinham com essa temática. Estava tudo muito escondido. Não quer dizer que não houvesse, mas as pessoas tinham muita vergonha e os casos eram muito raros em Braga. Eu trabalho em Braga e também é importante dizer que Braga é a cidade mais religiosa do país. E o facto de ser mais religioso acabou por ser mais castrador em termos de sexualidade, não é? Porque a Igreja, como nós sabemos, teve um papel perante a sexualidade bastante castrador, principalmente na sexualidade feminina. Subjuga muitas vezes a mulher ao homem dentro de uma parelha, a questão do prazer, portanto, está proibido, não é? A Igreja proibia a mulher ter prazer, portanto, e outras temáticas, obviamente, e Braga, digamos, como eu trabalho lá, isto não era algo que as pessoas procuravam, até porque os jovens antigamente que mudavam de sexo ou que tinham uma problemática homossexual, não é problemática, isto não é problemática, mas na altura era problemático, ok? Isto é normal, a ciência é clara relativamente a essas questões, portanto, qualquer orientação sexual é uma orientação normal, portanto, não é nada que se apanhe ou que a cultura vá obrigar alguém a ser homossexual, por exemplo, ou lésbica. E, portanto, neste caso, especificamente de Braga, o que eu vos queria dizer é que antigamente a pessoa que acabava por ser um problema, não sendo um problema, imagine, qualquer pessoa LGBT ia para Lisboa, por exemplo. Eles não ficavam em Braga. E nós temos muitos casos de pessoas famosas, que essas chamam mais atenção, de pessoas que saíam da região para poder se expressar sexualmente, ou viver a sua sexualidade em paz, livremente, sem ser apontada na rua. Eles iam muito para Lisboa. Isto estamos a falar há uns anos atrás. Agora sim, já sou procurada, os jovens já falam de sexualidade com muita naturalidade, porque é um tema natural, mas a cultura já permite que eles tenham esse comportamento. Os pais já têm uma abertura diferente em casa, embora ainda não se fale o suficiente. As escolas já têm educação sexual, embora, na minha opinião, não seja a educação sexual que ainda é necessária. Portanto, porque é uma educação sexual ainda muito centrada na reprodução, nos órgãos genitais, no que é proibido, no preservativo, e, portanto, a sexualidade é algo muito mais lato e muito mais rico, e às vezes a parte emocional, a parte de como tratar o outro, como tratar uma mulher, como tratar um homem, como dialogar
como é que o casal dialoga em termos de namoro, como impõe limites, como recebe também os limites do outro, isto ainda não está a ser falado. Portanto, e isto é que a educação sexual está a falhar. Isto é o meu ponto de vista, ok? Pronto, não é uma verdade, é o meu ponto, é a minha verdade. E portanto acho que está deficitário em termos de... Ainda se pode fazer melhor, era aquilo que eu queria dizer. Mas já está muito bem, já em relação aos anos 80 e 90, já está muito, mas muito melhor. É claro que o mundo também se abriu mais em termos de globalização, os miúdos já saem também do país, fazem Erasmus, coisas que não se faziam antigamente. Há um movimento de jovens pela Europa que nos anos 90 e nos anos 80 também não havia. E quer queiramos, quer não, esta multicultura é rica para todos nós. Porque também fomos buscar algumas coisas boas, alguma liberdade a outros países que estão, neste caso, a esse nível, mais desenvolvidos do que nós. E, portanto, não era muito difícil, eu como portuguesa digo, dentro da Europa, ao nível da comunicação e ao nível da inteligência emocional, estar muito mais à frente do que nós, porque nós éramos muito fechados, fomos o último país a expulsar uma ditadura e, portanto, há bem pouco tempo, portanto, eu ainda nasci na ditadura, não é? Portanto, temos aqui as marcas e, portanto, como país a este nível estávamos bastante fechados. Mas agora estamos melhor, bastante melhores. Mas eu ainda acho que podemos ficar melhores. E é para isso que eu trabalho, para isso que eu também vou trabalhando. Hai unha pergunta obrigada, eu acho. Isto está basado en feitos reais, estás comentando, non? Todos son cousas reais que se ocorreron a ti. Unha vez que comenzaste a escribir, vas dar o paso para facer algún romance que non sexa real, que sexa imaginado? Sei, mas é Por acaso, José, agora que falaste, eu tenho uma ideia que ainda não fabriquei muito bem, porque há bocado eu falei, isto vai ser uma trilogia, e vai. Mas eu não gostaria de deixar de escrever, porque também me habituei a escrever, a expressar o que eu penso para a escrita e a transmitir também, através da escrita, os meus pensamentos. Os meus pensamentos, sempre entre aspas, porque os pensamentos nunca são nossos, são sempre nós vamos buscá-los a algum lado. Os nossos pensamentos são sempre o resultado de tudo que nós vivemos e das viagens que fazemos, dos livros que lemos. Portanto, a nossa cultura é cumulativa e nós acabamos por dizer que são nossos, mas são de tudo que nós vivemos. Mas mesmo assim, acho que era importante eu ir passando, uma vez que as pessoas gostam do que eu escrevo, ir passando algumas mensagens através de um romance. E eu pensei mesmo num romance fictício. Agora, como este não é completamente fictício, pode ser que o passo seguinte à trilogia seja apenas fictício. Mas vou colocar sempre a parte do desenvolvimento pessoal no romance, porque acaba porque é disso que as pessoas gostam que eu escreva, percebes, José? O fazer só uma história por si só, as pessoas agora já acham pouco. Eles querem que eu faça mais do que a história, que transmita mensagens de comportamento humano, de pensamentos mais ajustados ou mais equilibrados, consoante a perspectiva. E se calhar pode ser um romance fictício, mas terá que ser sempre um romance com alguma mensagem, ou com algumas mensagens. Podes facer unha pregunta? Claro. Polo que escoitei, eres psicóloga. Sim, sou psicóloga. Unha vez me encontrei con un caso en que unha señora me dixo que era un corpo aberto, non sei se oiches falar dese tema, e que a tuveron que levar a un bruxo para que lla cerrara e deixaran de meterse os espíritus dentro. Co cal eu me quedei así e non soupen que decir.
Mas a senhora é psicóloga? Non, eu non sou psicóloga. Eu simplemente, eu estaba falando cunha muller coa que tiña moita confianza e un día me dixo iso e eu me quedei así, o sea, se chega ali a aparecer un extraterrestre, te aseguro que non reacciono. Quedei de pedra co que le dixo. Sí. Mas qual é a dúvida? Qual é a pergunta que me quer fazer? Pois, que lle podo decir a unha persona que che conta iso? O que é que eu posso dizer a uma pessoa que me conta isto? É assim. Eu sou um caso mais difícil de contornar porque eu não sou muito supersticiosa. Não sou. Supersticiosa, acreditar em tudo e acredito em algumas coisas, mas sou muito cética também. Gosto de alguma racionalidade. E, acima de tudo, eu acho que a pessoa merece respeito, em primeiro lugar. Porque se ela diz que é um corpo aberto, ou alguém lhe disse que é um corpo aberto, quem sou eu para dizer que ela não é? Portanto, nós temos que respeitar sempre. Eu não tenho religião, por exemplo. O que é estranho em Braga, não é? Eu não tenho religião, mas eu respeito todas as religiões. Porque eles também podem estar certos, não é? Porque eu não tenho verdades absolutas, eu sou como o Carlos, eu tenho uma cabeça cheia de dúvidas. E, portanto, eu estou receptiva a que a pessoa, se quiser e tiver tempo, me explique o que é o fenómeno e me diga o que é que sentiu, o que é que isso melhorou na vida dela, e o que é que isso foi importante para ela se tornar uma pessoa melhor. Portanto, porque eu acho que a religião e tudo o que é místico tem essa finalidade, tornar a nossa vida melhor, tornar-nos melhores seres humanos, porque senão a religião não faz sentido. E se é para isso, está tudo bem. Portanto, o que eu posso dizer é, ok, isso aconteceu consigo, eu acredito que aconteceu consigo, nunca aconteceu comigo. Agora, eu não posso dizer que é mentira. Percebe? Porque o facto da ciência provar que isto é uma garrafa, também, há coisas que a ciência também prova, passados uns anos, que isto é outra coisa qualquer. Portanto, a ciência também é uma verdade temporária em muitas coisas. E, portanto, tem a ver com a evolução do próprio ser humano, que vai evoluindo e vai vendo, obviamente vai servindo das descobertas anteriores e vai descobrindo cada vez mais e vai percebendo que há coisas que nós pensávamos que era Deus antigamente, afinal não é. Por exemplo, quando se descobriu que a Terra não era o centro do universo, não é? Quando estamos a falar de uma teoria helocêntrica, é a primeira afronta que o ser humano leva, não é? Até porque a história não acabou bem. Porque ele vai dizer que nós não somos o centro do universo, mas sim somos o terceiro planeta, não é? Andamos ali no meio. E nós, seres humanos, isto é a primeira chapada na cara que o ser humano recebe. Há uns anos atrás, valentes, mas há uns anos atrás. Depois, recebe outras, não é? Pois há outras descobertas. Há imensas descobertas que provaram que o homem, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, é uma teoria que prova que nós também temos uma evolução, não é? E, portanto, e temos tanta significância perante o planeta como uma ameba no oceano. Isto foi a segunda chapada que nós levamos. Como pessoas que tinham crenças e que acreditavam que eram super importantes. Depois vem o Freud, mais tarde, e explica que nós, afinal, temos uma consciência que não é uma consciência. Que a maior parte da nossa consciência baseiam-se em fenómenos inconscientes. Terceira chapada. Ou seja, nós fomos perdendo com a própria ciência também, obviamente, a nossa importância. Eu não vejo isso no universo, neste caso. Eu não vejo isto de mal, mas as pessoas que têm uma fé absoluta que nós somos os principais atores, obviamente vão ver isto como uma ameaça. Para mim a ciência também não é uma verdade absoluta, é uma verdade provisória, mas é aquela que me traz mais segurança, provisoriamente. Quando ela disser que isto não é uma garrafa, é um garrafão, ok, é um garrafão. Agora, isto quer dizer que eu só acredito na ciência? Não. Isto quer dizer que eu não acredito em coisas, em qualquer coisa que me falam, mas respeito todas as experiências
que as pessoas tenham corpo aberto, ver coisas, ouvir coisas, falar com entes queridos que já faleceram. Tudo isto é possível. Agora, eu acredito, eu se calhar também não vos posso dizer que não acredito. Eu estou assim no meio da ponte, porque assim, tanto pode ser verdade o que eles estão a dizer, como pode ser uma grande imaginação da cabeça deles. Pronto, eu fico num lugar mais confortável, se calhar um bocado mais agnóstica. Eu acho, como os agnósticos, o ateu é aquele que não acredita em nada, não é? O agnóstico é aquele que diz, ok, há qualquer coisa aqui, mas nós temos uma consciência ainda muito pequenina para abranger o que é que se passa aqui. E depois, obviamente, cada um agarra-se à vida como pode, como sabe, e mediante a cultura que está inserido. Se eu estivesse numa família em que tratasse o corpo aberto, isto respondendo à sua questão, de uma forma para resolver problemas, e se os problemas ficassem resolvidos com isso, eu adotava o sistema. Não me choca, ok? Não estou nessa família e, portanto, não adotei. Mas respeito e acredito que até seja uma realidade. É uma realidade com a qual eu não convivo e que me custa acreditar porque eu também não a estudei. Ok? E, portanto, como eu estou na parte da ciência, esta é uma parte que eu deixo, digamos, a parte mística deixo para os entendidos. Nós temos grandes astrólogos em Portugal e eu também me custa a entender que eu tenha que gerir a minha vida por astros. Eu sei que os astros têm importância na nossa vida, que a lua tem importância nos partos dos bebés, na agricultura, etc. Eu sei isso tudo, mas é uma importância do todo da organização, não é uma importância direta, eu não consigo ver uma causalidade direta. Mas o que é que eu diria? É exatamente isto que eu lhe estou a dizer assim. Respeito, fale-me mais um bocadinho sobre isto, pode ser até que eu acho graça e vá ver o que isso é, e estou aberta. Eu sou uma pessoa que não tem religião, mas eu já vi imensas experiências. Eu já estive numa igreja espiritista, eu já estive em várias igrejas, nem sei se pode dizer igreja, na religião, porque a igreja é católica, espiritista, noutro tipo de religiões, templos budistas, etc. E gosto de tudo. Não estou, digamos, filiada em nada, mas respeito. Quando eu digo gosto, é no sentido, não sou aquela que tem santinhos todos lá em casa, não tenho. Há pessoas que têm o crucifixo, mais o Buda, mais não sei o quê, misturam tudo. Quando digo que gosto eu respeito. E acho bonito, porque foi sempre uma forma que o ser humano encontrou de se justificar, de se apegar à vida, de tentar entender porque é que isto é como é. E a verdade é o ser humano é um animal. Isto dito desta forma pode ser ofensivo, não é? Mas é o que nós somos. Se nós deixarmos as nossas casinhas, os nossos carros, os nossos empregos, as nossas roupas e nos despirmos todos, não é? Nós somos o quê? É aquilo que somos animais, ok? Com mais um pouco de consciência, não é? Que fomos adquirindo ao longo da vida, mas somos animais. E, portanto, como animais, eu tenho muito respeito pelo ser humano, porque é obra andar cá, na Terra, e saber que vai morrer e andar todo contente. Não é? Porque se eu for um leão, eu vou me preocupar em comer e dormir, em procriar, e pouco mais. Não é? Mas eu, como ser humano, eu tenho consciência. Eu tenho memória prodigiosa que me permite fazer alianças, que me permite cumprir promessas, que me permite planear o futuro e que permite ter sonhos, fazer arte e saber que eu vou morrer um dia. E mesmo assim eu tenho que viver com a sanidade mental toda que há no mundo. Ora, isto não é fácil, ser um animal que sabe vai morrer, ainda por cima andar todo contente. Portanto, eu tenho muito respeito pelo ser humano, acho que ele até tem pouca patologia para os medos, porque realmente nós vivemos num universo em que nós não sabemos nada, não sabemos de onde viemos, quer dizer, há explicações filosóficas, como é óbvio, mas teorias, mas certezas absolutas ninguém sabe o que é que veio, o que é que não veio, pois cada um enriquece a nossa vida com as suas teorias,
e é por isso que eu gosto de ouvir toda a gente, porque cada um traz a sua riqueza, mas na realidade ninguém sabe. E ninguém sabe, ainda por cima tem que ter uma vida equilibrada, tem que levar os filhos à escola, tem que se dar bem no casamento, tem que planear as férias e tem que fazer uma vida como se nada fosse, como se eu não fosse morrer. Isto é obra. Isto para mim, nós somos um animal excepcional, muito por isto, pela sua coragem de viver, de sonhar, de planear coisas, mesmo sabendo que vamos embora. Não sei se eu respondi à questão. Entón, cando me atopo con unha persona que che conta algo así, non lle teño que decir, mira, vai ao psicólogo que estás fatal. Não, claro que não. Não, tá bem, ela está bem, porque ela tem uma experiência. Repara, como te chamas? Consolo? Consolo. Há muitas experiências místicas que foram verdadeiras. Santos da Igreja Católica tiveram experiências místicas absolutamente verdadeiras. Eles tiveram visões. Não estou a falar que são todos que disseram que tiveram visões que viram, mas há santos que tiveram experiências místicas que mudaram completamente a vida deles, que eram ricos e que abandonaram tudo e que realmente, a partir daquela experiência mística, eles reformularam a sua vida cá na Terra. Quem sou eu para dizer que eles estão loucos? Se calhar a louca estou eu, que estou no capitalismo e neste vai e vem, a pensar que vou estar aqui para sempre entendes, Consolo? Nós temos que respeitar, ele teve uma experiência mística e ela também é verdadeira. Agora, que é a única verdade que existe no mundo, não deve ser, mas a dele é. Portanto, eu tenho que respeitar. Se eu nunca tive, eu tenho que respeitar quem teve, porque eu não sou a única pessoa que existe no mundo. E isto é um facto, a pessoa não está louca. Claro que é mais fácil para mim dizer ao Consolo, se tu falas com mortos, tu estás louca. Porque obriga-me a não pensar. Se eu não quiser pensar, é mais fácil eu ter um argumento instantâneo. Se eu disser, porque é o argumento que ataca o outro adversário. Eu digo assim, olha, estás louca, mas é maluquinha, não sabes o que dizes. E então, isto é um argumento fácil. É fácil porque é fácil para quem não estuda. Porque quem estuda sabe que estas coisas existem. E, portanto, é preciso fazer um esforço cognitivo para entender o outro e a experiência que o outro teve que eu nunca tive. Por isso é que é muito fácil. Antigamente, por exemplo, quando as pessoas olhavam uma pessoa com depressão, isto só para perceber como as coisas mudam na história. Uma pessoa depressiva, e eu estou a falar agora da realidade, se calhar também daqui da Galiza, uma pessoa depressiva era taxada, denominada uma preguiçosa. Uma preguiçosa é aquela pessoa que não quer trabalhar, que não tem ambições. Portanto, se eu olhar para ti, tu tens uma depressão, e eu te digo, tu não queres trabalhar, tu não queres saber de nada, porque toda a gente faz as coisas porque tu estás na cama, eu não sou obrigada a pensar muito para dizer isto. Mas para te entender efetivamente, para perceber que distúrbio é que eu tenho, que patologia é que tu tens, eu tenho que fazer um esforço cognitivo. E a maior parte das pessoas também não está disposta a fazer grandes esforços para te entender. E é preciso entender, e é preciso fazer esse esforço. Entendes? Portanto, essa senhora não está louca, tem a experiência dela. Agora, claro que se ela tiver essa experiência todos os dias, a todas as horas, ela tem uma perturbação. Mas isso nós também conseguimos ver, porque é uma experiência isolada. É uma experiência que ela teve e que depois teve, se calhar, as suas consequências. Este é o meu pensamento sobre o assunto. Esa experiencia non a tiña todos os días, a tiña non sei cando, e chegou un momento que a levaron a un bruxo, unha bruxa, e que lle pecharon o corpo. O sea, mo dixo assim. Isso também é em Portugal. Em Portugal nem é nos bruxos que eles vão fechar os corpos, é nos padres. Normalmente a Igreja Católica, os padres da Igreja Católica tinham essa função, que a pessoa quando estava com o corpo aberto era caracterizado por uma pessoa, por exemplo, não sei se é a mesma coisa, mas eu vou tentar explicar aquilo que eu tenho ideia, que era aquela pessoa que sentia tudo, que a pessoa passava alguém doente
ao lado e a pessoa tinha sentimentos dessa doença. Portanto, é como se ela absorvesse tudo no corpo dela. Daí se chamava corpo aberto. Essa pessoa normalmente, isto no antigamente, em Portugal, iam ao padre e o padre até dava uma chavinha pequenina e que a criança andava com ela ao pescoço. Pronto, é isto que acontecia mais ou menos, não era? É este o fenómeno. Ti falas de xente que mira pasar unha persona viva e sinte o que esa persona sinte, pero aquí hai dúas modalidades, entón, sí. Porque hai outra modalidade en que dicen que o espírito do morto se lle mete dentro. Ah, sim. E teñen yo que sacar. Sim, com o exorcismo, não é? Do livro. Não vais falar de casos particulares. Sim, sim, sim. Está a falar mais ou menos, pronto, é um bocado o fenómeno do exorcismo, não é? Entrar o padre e tentar tirar Isto é cultural, volto a dizer, isto é cultural, é também, em termos históricos, também acontece que antigamente as pessoas que não tinham explicação para as doenças também, não estou a dizer que seja mentira, volto a dizer, eu tenho as minhas crenças na ciência, mas respeito. Mas muitas vezes acontecia que as pessoas não tinham explicação, nomeadamente para doenças do foro psicótico, como a esquizofrenia, em que a pessoa ouve vozes, em que a pessoa tem visões, e acontece que são, digamos, sintomas muito evidentes na psicose. E acontece que as pessoas também achavam que aquilo era um corpo que estava lá metido na pessoa. Portanto, havia um misto de tudo, digamos, também de ignorância em determinados patamares. Muitas gracias. E todo isto explicas nos livros. Graças a Deus. Dime? E todo isto explicas nos livros que escribes. Algumas coisas sim. 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 Corpo aberto não, mas astrologia, assim que se diz? Astrologia. Consola, a astrologia falo sobre isso. E Maolhá também, que foi as perguntas que me fizeram e que eu abordei. Porque as consultas às vezes são 3 páginas, também não posso falar de tudo, não é? Eu falo mais ou menos daquilo que mais me aparece. Obrigada. Ah, graças. Mais alguma pergunta? Me queda unha, falaste de astroloxía, que a astroloxía é unha cousa que me apaixona. Certo? Sí. Eu tenho uma amiga também, que é aquela menina ali. Bueno, a astroloxía diz que os que nacemos en determinada época temos unhos rasgos. E isto é científicamente probado. Eu penso que sí. Tu como psicóloga, em geral, me refiro. Sim, eu sou psicóloga, não sou astróloga. No, é assim, bueno, eu sei que a astrologia... De la vertiente psicológica. Sim, não sei, Carlos, porque eu nunca me debrucei sobre isso. Eu sei que nós temos grandes nomes em Portugal, nomeadamente um dos nossos maiores escritores, o Fernando Pessoa, era uma pessoa muito voltada para a astrologia. Ele quase que acertou no dia da morte dele, acho que errou por um dia. Portanto, ele tinha o mapa astral de todos os heterónimos dele. Não sei se tinha conhecimento disso. Se quiser um dia voltar a estudar Fernando Pessoa, ele é realmente uma pessoa que era muito aficionada na astrologia, mas não sei responder porquê, Carlos, porque precisava de perceber mais a astrologia, não é? E não percebo. Sei assim por alto mais ou menos em que é que se baseia, mas tenho noção que é algo muito matemático. Tenho noção que não é algo que é feito aleatoriamente, que vem um faz de uma maneira, vem outro faz... Não, eu tenho noção que é digamos, uma pseudociência que tem alguma organização e tem eu consigo ver, apesar de não entender, porque tenho amigos que falam e que explicam isso muito bem, eu consigo perceber que tem algum sentido, não é? Algum sentido, alguma lógica, não é? Porque há características comuns, há os ascendentes, depois todo o mapa tem uma interpretação diferente. E eu própria fiz uma vez o meu mapa, mas não entendo o suficiente. Fiz, não foi eu que fiz, né? Pedi para fazer um amigo e acho bonito, e respeito a forma
como eles pegam na astrologia para explicar a realidade, porque todos nós tentamos fazer isso. Qualquer religião, mesmo, não é? Agora saindo um bocadinho da astrologia e passando para a religião, o que é que ela quer? Ela quer explicar ao homem a realidade, não é? Pronto, e isto, e agora, vais daqui, vais para acolá. E, portanto, a astrologia faz um bocadinho o porquê. Pois há a astrologia kármica também, há a astrologia que não é tão kármica. E isto há uma explicação para estas coisas. E eu acho que é interessante, muito interessante. Não rejo a minha vida por astrologia, mas acho que é uma matéria interessante. Nesse aspecto. Gracias. Não, obrigada e eu.